Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui falando com vocês mais uma vez, professor Rafael de Oliveira. É com imenso prazer que a gente dá mais um início aqui, a mais uma aula aqui, rumo à preparação de vocês para o concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará. Na verdade, não é Ceará, Pernambuco, né, pessoal? E eu agradeço aí a atenção de todos, né? É sempre um prazer estar aqui com vocês, para poder contribuir um pouco aí para o avanço do estudo de vocês. Queria dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, hoje, pessoal, me passaram uma missão que é trabalhar a questão do inquérito policial, mais focado na questão da sua natureza jurídica. Será que a gente pode falar numa natureza jurídica do inquérito policial? Então, é exatamente esse o ponto aí que a gente pretende falar um pouco aqui hoje. Eu vou falar mais, hoje vai ser um pouco mais teórico, né? Mas no final da aula a gente vai ainda fazer alguns exercícios aí. Beleza? Tudo bem? Então, vamos dar início aí à nossa exposição de hoje, certo? Vou colocar na tela aí para vocês. Bom, olha só, quando a gente fala de inquérito policial, né, o que seria esse inquérito policial? Para a gente começar aí, desde o começo, né, falando aí sobre o inquérito policial. Então a gente sabe que o inquérito policial ele é um conjunto de diligências. A gente pode colocar aqui, ó, um conjunto de diligências. Nós vamos ter várias diligências realizadas por um delegado de polícia. Isso é importante, né? Como chefe aí da polícia judiciária, então nós vamos ter um conjunto de diligências realizadas pela polícia judiciária e nós sabemos que quem vai comandar essa polícia judiciária é o delegado de polícia. Então, veja, ninguém, aí uma primeira colocação que eu coloco para vocês, a presidência do inquérito policial sempre será do delegado de polícia, tá, pessoal? Ah, professor, mas o Ministério Público não pode requisitar a instauração de um inquérito policial? Ele até pode requisitar, né? E o delegado, a corrente que predomina aí para as carreiras policiais, o delegado deve seguir essa requisição e deve instaurar o inquérito policial, a não ser num caso aí de flagrante ilegalidade do pedido. Mas, se não, o delegado de polícia ele deve sim instaurar esse inquérito policial. Mas para que serve esse conjunto de diligências, pessoal? Nós vamos apurar, tá, uma infração penal, basicamente é isso. Nós vamos apurar uma infração penal, a fim de que o titular da ação possa ingressar ao juiz, independente aí se for uma ação penal pública, né, aí o Ministério Público vai ingressar com essa ação, ou uma ação penal privada, tá? É nesse sentido que o inquérito policial se define. Então, veja, a Polícia Judiciária ela tem essa missão, né, de apurar os fatos criminosos, reunir elementos que apontem se houve o crime. A gente precisa descobrir aí a materialidade, a autoria, né? Tudo isso aí é atribuição da Polícia Judiciária, tá? Reunir esses elementos. E cuidado, a Polícia Judiciária ela é representada no Brasil pela Polícia Civil e pela Polícia Federal. Nós temos aí duas possibilidades da Polícia Judiciária. Ambas vão trabalhar com o inquérito policial. Pessoal, e a Polícia Militar? A Polícia Militar, com grande importância, ela não tem função investigatória, mas ela vai trabalhar na questão administrativa, caráter ostensivo, né, mais relacionado aí à prevenção de crimes e não de apuração.
Olha o que diz o artigo 4º do Código de Processo Penal. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por objetivo a apuração das infrações penais e de sua autoria. Então, basicamente, resumiu aí tudo o que a gente falou até agora, está no artigo 4º do Código de Processo Penal. Mas uma pergunta que é crucial aqui para a nossa aula de hoje, né, justamente o que nos trouxe aqui hoje, é responder essa pergunta. A gente pode falar numa natureza do inquérito policial? Qual seria a natureza do inquérito policial? E aí vamos ter umas correntes mais modernas, umas correntes mais tradicionais, mas eu queria que você ficasse com essa no primeiro momento. Até para conhecer umas outras correntes, você poderia até procurar. Mas veja, o inquérito policial ele tem aí como característica predominante uma natureza de procedimento administrativo pré-processual. Olha só, uma sequência de atos administrativos. Veja que não é um processo judicial, é um processo administrativo. Esse é um primeiro detalhe importante. Tá? E outro detalhe importante, pessoal, ele é um procedimento pré-processual, antes de virar um inquérito, um processo. Né? Então, nós temos a linha do tempo, nós temos a instauração aqui nesse momento A, nós vamos ter algumas diligências, e aqui o delegado ele vai oferecer o relatório dele, ele vai dizer, olha, o furto foi cometido por João, né? A materialidade está comprovada, enfim. Cabe ao Ministério Público, de acordo com o relatório ou não, veja que o inquérito, uma primeira característica que eu queria que vocês soubessem, o inquérito ele é dispensável, né? Até existe uma doutrina mais moderna que vai dizer que ele é indispensável, mas prevalece para as provas que ele é dispensável. O que ele quer dizer quando ele fala que ele é dispensável? O Ministério Público ele não precisa dos autos do inquérito para oferecer ação penal nas ações penais públicas incondicionadas. Se já estiver ali demonstrado que existem elementos para oferecer essa ação, o Ministério Público pode oferecer e não há necessidade de inquérito policial. Tudo bem? Então guardem essa característica do inquérito policial. Bom, mas ele é eminentemente administrativo, ele não é judicial. Então nós vamos ter um aspecto aí dele administrativo, no qual a polícia vai realizar essa investigação preliminar sobre o sujeito pela prática de determinado delito. Será que aquele delito, João, foi quem realmente cometeu aquele furto? Será que houve realmente o furto? Existem elementos para comprovar que houve ou não houve o furto? Para isso que serve o inquérito. Mas veja que ele não é um procedimento judicial, é um procedimento administrativo. E até por isso, nele, nós não vamos ter como regra o contraditório e a ampla defesa. Nós vamos deixar o contraditório e a ampla defesa para um segundo momento, para um momento judicial. Certo? Beleza. Então, olha aí. Por ser um procedimento de caráter administrativo, ele pode ser instaurado e conduzido por uma autoridade policial. A autoridade policial não tem aquela jurisdição, né? Jurisdição é exclusivo do Poder Judiciário para instaurar uma ação penal. Aqui não, nós não temos isso. Né? O inquérito policial ele é administrativo e ele pode ser instaurado pela autoridade policial. Além disso, pessoal, por essa natureza dele pré-processual,
como eu disse para vocês, veja que um fato vai se ligando ao outro. Por ele ter essa característica pré-processual, ele vai ter também um caráter inquisitivo, onde, como regra, nós não vamos aplicar o contraditório e a ampla defesa. Certo? Bom, então a natureza jurídica do inquérito policial ela pode ser definida como mera peça de informação. Essa expressão é importante. Mera peça de informação. Justamente porque ele tem esse caráter discricionário, procedimental, inquisitorial e sigiloso, tá? Com base nas características que lhes são atribuídas. Certo? Muito cuidado aí por essa questão. Tá? Veja que o inquérito ele é resultado formalizado do cumprimento pela autoridade policial dessas atribuições que foram incumbidas na Constituição Federal de 88, aí, tá? Para levantar a materialidade e a autoria. Tudo bem? Beleza? Então, o inquérito policial ele vai reunir as provas que instruem os pedidos de prisão temporária, por exemplo, preventiva, medidas restritivas de patrimônio, de privacidade. Por exemplo, nós temos a busca e apreensão, o arresto, o sequestro, a hipoteca legal, dentre outras aí. Além disso, esse inquérito vai fundamentar uma denúncia e a sentença, que são as peças que iniciam e encerram a persecução criminal na fase judicial. Então veja que tudo isso aqui é chamado de persecução criminal. Desde o inquérito até o trânsito em julgado, nós vamos ter toda essa persecução criminal. Mas nós podemos dizer que aqui vai começar a persecução criminal judicial. Então o inquérito ele vai dar essa base aí para a persecução criminal judicial. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então esse é o primeiro aspecto que eu queria falar para vocês. Falando mais um pouco sobre o inquérito. Então ele é um procedimento de investigação policial, já falamos que pertence à Polícia Judiciária, já falamos também que no IP nós não estamos ainda na fase de processo, estamos numa fase pré-processual, e esse é um detalhe importante, não há que se falar em irregularidade nessa fase que possa aí gerar nulidade em eventual futura ação penal. Isso é um tema batido já. As nulidades do inquérito ficam no inquérito, certo? A sua natureza jurídica é administrativa e não judicial. Ele é presidido pelo delegado de polícia. Resumindo tudo que a gente falou. E aí nós vamos ter algumas características que vocês já devem conhecer, mas eu pretendo falar delas aqui mais um pouco para reforçar. Então ele é sigiloso, está lá no artigo 20 do Código de Processo Penal, e faz todo sentido ele ser sigiloso, pessoal. Justamente para assegurar o sucesso das investigações. Mas, professor, em todo caso ele vai ser sigiloso, pessoal? Em todo caso? Não, há algumas exceções. Por exemplo, o ofendido pode ter acesso ao inquérito, o indiciado, seus advogados. Dê uma olhada na famosa súmula 14 do STF. Ela simplesmente despenca em concurso público. Não dá para ir para a prova sem conhecer a súmula 14 vinculante do STF. Tá? Direito de acesso às peças que já foram trabalhadas e que já estão juntadas no inquérito. A defesa tem direito a esse acesso. Claro que não são todas, vai depender aí se elas já foram documentadas.
Bom, ele além de ser sigiloso, pessoal, ele é um procedimento escrito, né? Toda a peça de investigação será escrita, documentada. Hoje em dia, nós já temos os inquéritos policiais online, né? Dos processos judiciais eletrônicos, né? Mas continua, em regra, essa questão do inquérito ser escrito. Há possibilidade também de colheita de depoimentos via vídeo, mas eu quero que você ainda leve essa característica para a prova. Ele é sigiloso, ele também é escrito. Ele é inquisitivo, ou seja, inquisitorial. Por ser um procedimento administrativo, nós não vamos falar aqui como regra de ampla defesa e contraditório, pessoal. O que nós temos aqui são simples investigações, uma vez que não se trata de processo e nem de ato judicial. Além disso, tá? Ele é um procedimento oficial. Artigo 4º do Código de Processo Penal e 144 da Constituição Federal. Lá nós vamos ter que a Polícia Judiciária é um órgão oficial para dirigir as investigações de apuração da infração penal e de sua autoria. Então é lá que nós vamos escolher, olha, nós vamos investigar quem cometeu o delito. Realmente aí existe o delito, existe a materialidade? Artigo 144 e 4 do Código Penal. Outra característica, o inquérito ele é indisponível, artigo 17 do Código de Processo Penal. O que quer dizer isso, pessoal? Ele é indisponível, pois a autoridade policial, o delegado de polícia, ele não pode dispor. Uma vez instaurado, não cabe ao delegado de polícia arquivar o inquérito. Isso não cai em prova. Isso simplesmente despenca nas provas. Tá? Então, cuidado. Né? O inquérito é unicamente chefiado pelo delegado de polícia, mas o inquérito, cuidado com isso, o delegado não pode mandar arquivar autos do inquérito. Isso aí é o arquivamento vai seguir aquela sistemática lá do pacote anticrime que depois foi alterado pelos julgados do STF, onde nós tivemos aí que proceder a uma análise. Tudo bem? Uma recapitulação, tanto o Ministério Público quanto o juiz ali tem essa opção. Beleza? Bom, e o inquérito ele é discricionário, a gente já sabe disso, há quem defenda que ele seja, na verdade, aqui não é a questão do indispensável, né? Aqui é discricionário em qual sentido? Né? O delegado, apesar de existir o artigo 6º lá do Código de Processo Penal que vai falar a sequência de atos, o delegado ele pode seguir o inquérito do jeito que ele achar melhor. Né? Então, veja, ele é sem formalidades, mas dentro dos limites legais, o delegado ele vai exercendo aí os atos de acordo com o que ele acha razoável. E o inquérito, para terminar, pessoal, ele é oficioso, artigo 5º, inciso 1º. A autoridade policial ela não tem a faculdade, ela tem a obrigação de instaurar inquérito nos crimes de ação penal pública incondicionada. Ah, professor, mas o delegado de polícia ele não tem a possibilidade aí de aplicar o princípio da insignificância, pessoal? Tem, né, pessoal? A gente sabe que tem. A gente vai adotar essa corrente para os concursos da área policial. Então, se perguntarem, olha, o delegado pode, diante de uma situação lá, deixar de instaurar o APF sob a alegação de que aquele fato é atípico? Muita gente vai dizer que não, mas para os concursos das carreiras policiais eu posso dizer que sim. Tá? O delegado tem a possibilidade
de fazer essa análise. Certo? Beleza. Então, olha só, outro conceito aí que eu trouxe do professor Guilherme Nucci, tá? Que ele vai dizer: o inquérito policial é um procedimento preparatório da ação penal, ele vem antes da ação penal. Ele tem esse caráter administrativo, isso é importante. Ele é conduzido pela polícia judiciária e ele é voltado à colheita preliminar de provas para apurar a natureza de uma infração penal e sua autoria. Cada doutrinador vai falar de um jeito, mas no fundo é a mesma coisa. Seu objetivo principal é a formação da convicção do representante do Ministério Público, mas não só isso. Também a colheita de provas urgentes que possam desaparecer após o cometimento do delito. Certo? Bom, beleza. Então veja aqui, ó, coloquei aqui para vocês. Então, o inquérito policial, né? Como peça processual, olha só, peça processual de caráter administrativo, pessoal, administrativo. Ele não é uma peça judicial, ele vai sintetizar a apuração, dos fatos de maneira imparcial, tá? Mas veja, ele não serve nem à parte que acusa, nem à parte que defende. O inquérito, a função é servir à aplicação da lei penal. Basicamente é isso, tá? E isso tudo, pessoal, tem guarita nos artigos 6º, 7º, 8º, tudo isso está lá no Código de Processo Penal, tá? Bem como nos princípios da comunhão das provas e da livre convicção da persuasão racional. Tudo bem? Bom, então, a palavra-chave aqui é entender que o inquérito é justamente, pessoal, essa peça de informação. Tá? Nós temos vários doutrinadores que vão defender esse entendimento, dentre eles, professor Mirabete, tá? Professor Manuel Pedro Pimentel e outros professores aí que vão defender essa questão de mera peça de informação. Tá? E justamente por isso o que prevalece é que ele não é indispensável para o oferecimento da denúncia da queixa. Ele não é indispensável. Veja, existem professores hoje em dia, professor Henrique Hoffmann e outros professores que vão dizer que não, olha, ele é indispensável. Mas as provas tendem a manter uma posição mais conservadora nesse sentido. Tá? E eles vão dizer que o próprio artigo 27 do CPP vai dizer que qualquer um pode provocar a iniciativa do Ministério Público. Então, assim, não seria necessário esse inquérito policial, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato, autoria, tempo, meios de convicção sobre o crime, tá? E aí o MP ele não precisaria do inquérito para oferecer a ação penal. Tudo bem? Então, peço aí a atenção de vocês. Bom, então o inquérito ele é uma das peças que compõem a instrução penal. Tá? Eis que, pelo inquérito, restam apuradas as provas das circunstâncias e da autoria das infrações penais. Ele é olha só que expressão interessante, ele é uma pesquisa
da verdade. Pesquisa da verdade e dos meios de provar essa verdade. Tá? Eventualmente em juízo. E é por isso que o legislador lhe reconhece. Então, nós vamos reunir as provas colhidas após o fato, e a gente sabe que alguma dessas provas elas não podem ser repetidas em fase de ação penal, daí a importância dessas provas serem produzidas nesse momento, tá? Por exemplo, o exame do local do crime, as provas periciais, e nós vamos reunir essas provas e vamos instruir tal ação penal. Olha que interessante essa passagem, né? Tal qual as tintas de uma aquarela, as provas com o passar do tempo vão perdendo a nitidez. As suas cores se tornam opacas ao ponto de comprometer o reconhecimento da figura. Então, é exatamente essa a natureza, a sua função primordial. A Polícia Judiciária tem como tarefa encarregada da persecução penal as melhores condições para visualizar e provar a materialidade e a autoria do fato criminoso. Justamente pela oportunidade de olhar o quadro ainda com aquela chamada tinta fresca. Tudo bem? Bom, considerando esses fatos, os princípios são normas sobrepostas às regras, né? Há quem defenda, com base nos princípios da obrigatoriedade, oficialidade e indisponibilidade do processo, a exigência legal do inquérito policial de forma absoluta. Eu já falei isso para vocês, uma corrente mais pró-inquérito policial, principalmente nos crimes de ação penal pública incondicionada. Porém, a grande maioria vai dizer que não, tá? Que são de caráter discricionário, sigiloso e inquisitorial. Tudo bem? Beleza? Então, algumas informações importantes aí para nós. Bom, outro grande doutrinador de processo penal, que é o professor Renato Brasileiro de Lima, ele vai dizer para a gente, olha só, do seu caráter instrumental, sobressai sua dupla função do inquérito policial. Primeiro, uma função preservadora, a existência prévia de um inquérito policial inibe a instauração de um processo penal infundado. Infundado. Ou seja, um processo penal que seja temerário. Então, essa é a primeira função, segundo o professor Renato. Né? Olha aqui, é uma função preservadora. Resguardando a liberdade do inocente e evitando custos desnecessários para o Estado. Se lá no inquérito eu chegar à conclusão que não houve crime ou não é aquele autor do crime, eu estou, de certa forma, pessoal, evitando gastos desnecessários. Então, essa é a função preservadora. Mas o professor Renato fala, não, olha, não é só essa função preservadora, nós também temos uma função preparatória. O inquérito policial ele vai fornecer esses elementos de informação para que o titular da ação penal ingresse em juízo. Além disso, acautelar, proteger, preservar meios de prova que poderiam desaparecer com o decurso de tempo. Certo? Tudo bem? Então, também merece muita atenção essa ressalva aí do professor Renato Brasileiro. Ok? Bom, e aí o inquérito policial, outra questão diferente, né? Outra questão importante, que a gente já tocou. Ele é um procedimento ou um processo? Né?
a grande parte, a maioria da doutrina, né, majoritária, vai dizer, inclusive o professor Mirabete, olha só, o inquérito policial é um procedimento e não um processo, justamente porque nele não existe contraditório. Não existe contraditório, tá? Já o professor Nelson Nery Júnior, por sua vez, afirma que o princípio do contraditório não é aplicável nessa primeira fase, porquanto o inquérito policial, no seu entender, não é um processo administrativo. Ele é simplesmente um procedimento inquisitório. Ok? Mas cuidado. A Constituição Federal ela é bem clara. Olha só, os litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos nela inerentes. E ainda fala no artigo 5º, ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Tá? Então há quem defenda que o contraditório não restringe apenas aos litigantes em processo judicial ou administrativo. Olha, há quem defenda que, se a intenção fosse essa do legislador, o texto teria terminado ali. E não haveria aí um ponto final após referir-se ao processo administrativo. Mas veja que o legislador colocou uma conjunção aditiva e, né? Então estendeu os regramentos do contraditório da ampla defesa com todos os meios e recursos inerentes aos acusados em geral. E por isso, né, de forma cautelosa, evitar que essa garantia fosse mera palavra ao vento, uma mera utopia. Eles determinaram a imediata comunicação da prisão e do local onde o preso se encontra ao juiz competente e à família, ou a pessoa presa ou indiciada, a indicação de seus direitos, especialmente na questão de ficar em silêncio e assistência do advogado. Tudo bem? Então, há uma certa penumbra aí na doutrina. Tá? Mas prevalece que no inquérito policial nós não temos o contraditório no inquérito policial, mas essa não é uma posição uníssona. Né? Há quem defenda que deva ter também. Olha, o professor Agapto Machado vai dizer: há quem entenda, portanto, que o inquérito policial hoje é um processo administrativo e não um mero procedimento. No qual, para essa corrente que entenda que é um processo administrativo, então aqui nós já deveríamos falar em contraditório e ampla defesa, tá? Mas não é o que prevalece. Tudo bem? Professor Rogério Laura Tucci, José Rogério Cruz, né, vão dizer aí que deve existir esse contraditório. Mas aí nós temos muito também, pessoal, de uma chamada confusão terminológica e até mesmo conceitual entre processo e procedimento. Né? Às vezes falamos de um quando a gente está falando de outro, ao ponto da própria Constituição Federal falar em alguns momentos processo administrativo, quando na verdade ela estava querendo falar de um procedimento administrativo. Tudo bem? Beleza? Então, eu peço aí a atenção de vocês para esse sentido. Ok? Bom, a professora Ada Pellegrini Grinove, ela reforçou essa imprescindibilidade da defesa efetiva do acusado a partir do interrogatório da prisão em flagrante. Olha só que interessante. O que a professora Ada vai dizer? Finalmente, cabe ressaltar que o inquérito policial ele é essencial à validade do ato processual, como ocorre, por exemplo, com a prisão em flagrante. Não há dúvidas que a nulidade se comunica em qualquer caso ao ato processual embasado no interrogatório viciado. Cabe à autoridade policial zelar
para que todas as garantias sejam asseguradas ao preso no interrogatório e ao juiz aferir se realmente se deu o efetivo cumprimento. Então, há uma certa discussão terminológica, mas que eu trouxe aí para vocês as principais vertentes e as principais colocações aí que eu considero válidas. Beleza? Tudo bem? Bom, aqui acho que eu perdi uma questão. Infelizmente aqui eu tinha preparado uma questão, mas vamos aqui já passar para a próxima, né? Vou ver se eu consigo aqui, pessoal, localizar qual seria essa questão que infelizmente eu não coloquei aqui no nosso nas nossas questões. Eu só parti ali para o gabarito. Mas vamos fazer essa aqui, ó, por enquanto. Acerca do inquérito policial, falando aí da natureza, né, pessoal? Falando aí da natureza. Olha só. Acerca do inquérito policial, julgue os itens que se seguem. Bom, acerca do inquérito... o inquérito policial ele tem natureza judicial. Judicial. Visto que é um procedimento inquisitório, pessoal, inquisitório, conduzido pela autoridade judiciária com a finalidade de reunir elementos e informações necessárias à elucidação do crime. Então, olha só as informações que essa questão traz para a gente. O inquérito policial ele tem natureza judicial, pessoal, né? Visto que é um procedimento inquisitório conduzido pela autoridade judiciária. Até aí tudo bem, a parte depois ali correta. Que visa aí reunir elementos e informações relacionadas à instrução do crime. Bom, veja que essa segunda parte aí, né, tá correta, mas a primeira parte, pessoal, ela não pode estar correta, né? O inquérito ele não tem essa natureza judicial, é que entregou, ficou tranquilo, né? Ele tem natureza de um procedimento, de uma sequência de atos sem contraditório, né? Veja que a polícia judiciária ela não faz parte do poder judiciário. Então o inquérito ele vai ter essa natureza administrativa, já que é um procedimento inquisitório elaborado pela polícia judiciária. Ou seja, a polícia civil também, como é chamada, de repressiva ou investigativa. Cabe ao delegado de polícia conduzir essa investigação criminal. Tudo bem? Beleza? Então, peço aí a atenção de vocês para esse detalhe. Acabei localizando aqui a outra questão, pessoal. É uma questão de 2024, tá? Por isso que eu acho importante a gente fazer elas para procurador da Prefeitura de Camaçari da Bahia, uma questão do Sebrasp, que vai também trabalhar isso que a gente está falando. Olha só, acerca do inquérito policial, assinale a opção correta. Eu vou pedir licença para vocês, porque realmente eu tinha passado ela aqui para a questão, mas acabou que ela se perdeu aqui o slide, mas eu vou falar para vocês. Letra A. É incabível o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público sem a anterior instauração competente do inquérito policial. Pessoal, isso está correto? O Ministério Público ele precisa aí do inquérito policial para oferecer a denúncia. É uma condição sine qua non. Olha, só posso oferecer um inquérito se eu tiver um inquérito policial. A denúncia, claro que não, a gente já viu isso, né? É plenamente cabível o oferecimento de denúncia pelo MP sem anterior instauração do competente inquérito policial. Tá? É claro que vai depender do tipo de crime cometido, se precisa de representação ou não, mas a letra A, errada. Letra B, é cabível
o arquivamento do inquérito policial pela autoridade policial, desde que cabalmente demonstrada a atipicidade da conduta ou a inexistência do fato pessoal. A autoridade policial manda arquiva inquérito policial, isso é o tema mais batido das provas de inquérito, pessoal. A autoridade policial não procede a arquivamento de inquérito policial. Esquece, tá? Errado. Letra C. A autoridade policial poderá, de ofício, realizar diligências sobre o mesmo fato, mesmo após o arquivamento do inquérito policial pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público foi lá e arquivou o inquérito, né? De acordo com o novo regramento, lá do artigo 28 do Código de Processo Penal. A autoridade policial pode realizar de ofício novas diligências, tá? É o que diz o artigo 18 do Código de Processo Penal. Depois do arquivamento do inquérito policial pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, essa autoridade poderá sim proceder a novas pesquisas. Agora, falta uma vírgula, né? Se de outras provas tiver notícia. Então, é plenamente possível, a banca deu essa questão como correta e eu entendo também que ela está correta. Letra D. É incabível ao ofendido ou indiciado a requisição de diligências durante a tramitação do inquérito policial, haja vista a natureza administrativa, justamente por isso que eu pus essa questão, né? Então, olha, é incabível ao ofendido ou indiciado a requisição de diligências durante a tramitação do inquérito, uma vez que a natureza desse inquérito é de procedimento investigatório. Pessoal, isso está correto? Tá? Não está correto, tá, pessoal? Tá? Cuidado aí comigo. É plenamente cabível ao ofendido. A parte final está certo, que chamou o procedimento, veja, o CESP chamou esse processo de natureza administrativa. Está correto. É cabível ao ofendido, o seu representante legal, requerer diligências, que serão realizadas ou não. Tudo bem. Tá? Aí vai depender do delegado, se ele achar que essas diligências são pertinentes ou não. Mas veja que realmente para o CESP o inquérito tem essa natureza administrativa. E a letra E, em regra, nos crimes de ação penal privada, concluindo o inquérito policial, o caderno apuratório será entregue de ofício ao ofendido mediante translado. É isso que diz o Código de Processo Penal? Não. Não é de ofício. Tá? Se pedir, olha que detalhe importante, nos autos em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juiz competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente, se o pedir, mediante translado. Então, não é de ofício que esse documento aí vai ser entregue ao requerente. Tudo bem? Beleza? Então daí fizemos a questão, né, para vocês não ficarem sem a questão. E aí a gente pode aí continuar com uma próxima abordagem. Tá aí todas as justificativas, todos os incisos, né, que se vocês precisarem, tá? E analisem aí com calma. Bom, eu queria falar aqui com vocês, deixar bem claro isso aqui também, que é importante. A gente já viu que o inquérito tem caráter administrativo, que apura autoria e materialidade da infração penal, visando aí fornecer elementos para a formação do que nós chamamos da opinio delicti, do promotor de justiça, a opinião do direito pelo promotor, do crime, opinião sobre o crime do promotor de justiça. Tá? Então, tem esse caráter administrativo. Trata-se de uma instrução, mas uma instrução preparatória, provisória e informativa, no qual nós vamos escolher elementos que, por muitas vezes, são difíceis de se obter lá na fase judicial.
Por exemplo, o auto de flagrante, exames periciais. Então, o seu destinatário imediato é o Ministério Público. Cuidado, isso aparece às vezes, tá? Destinatário imediato é o Ministério Público, nos crimes em que se apura a ação penal de ação pública, ou o ofendido nas hipóteses de ação penal privada. E quem seria o destinatário imediato? O juiz, claro, pois é nele que nós podemos encontrar fundamentos para se julgar. Cuidado, esse detalhe aqui aparece em prova, hein, pessoal? Artigo 12. O inquérito acompanhará a denúncia à queixa sempre que servir de base uma ou outra. Isso aqui tinha sido discutido, né, mas prevalece que ele continua valendo. Tá? Autoridade para presidir o inquérito. Pessoal, delegado de polícia. Né? E aí vai depender se é matéria federal, se é matéria estadual. Tá? O delegado ele vai desempenhar atividades de polícia investigativa e também de polícia judiciária. Certo? Olha só. Nós vamos também ter os inquéritos policiais e militares, artigo 8º do CPM. Nós vamos ter outras formas de apuração, por exemplo, as CPIs, as comissões parlamentares de inquérito. Tá? Inquéritos presididos por órgãos como o COAF, olha só, nos crimes de lavagem de capitais. Inquéritos contra autoridades que gozam de prerrogativa de função, no caso lá, que quem preside o inquérito é ministro do STF, inquérito contra governadores, quem preside é o ministro do STJ. Então, não se resume ao inquérito realizado aí pela Polícia Judiciária. Nós temos outras formas aí de investigação. Beleza? Vamos aí para essa próxima questão da VUNESP. Assinale a alternativa correta de acordo com os artigos 4º a 23 do CPP, que trata do inquérito. Letra A. Não cabe à autoridade policial fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. Pessoal, como assim, né? A letra A, completamente ao contrário do que diz a lei, e ao artigo 13. Artigo 13, inciso 1º do CPP, que vai dizer exatamente isso. Incumbirá ainda a autoridade policial fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. Tudo bem? Letra A, errada. Letra B. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Né? Aqui correto, é exatamente isso. Tá? Artigo 5º, parágrafo 5º. Veja, nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. C. O inquérito policial, por ter natureza administrativa, não se sujeita ao contraditório e nem à interferência. Até aqui estava certo, né? Por isso até que eu botei essa questão. Olha, o inquérito policial, por ter natureza administrativa, não se sujeita ao contraditório e nem a qualquer interferência do órgão do Ministério Público ou do Poder Judiciário. Aí errou a parte final, né, pessoal? Veja que nos crimes de ação pública, o inquérito será iniciado mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. Tá? Cuidado que, de forma excepcional, alguns IPs se sujeitam ao contraditório. Por exemplo, inquérito de expulsão de estrangeiro e o inquérito de apuração de falta administrativa. Esses aí, sim, nós vamos ter o contraditório. A natureza da ação penal, seja ela pública ou privada, não interfere nos requisitos para a instauração de inquérito policial. Pessoal, não interfere? O que vocês acham? Né? Obviamente que interfere. Letra E, errada. Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão... Desculpa, está errado, não é isso. Tá? Olha aqui, ó. Eu vou colocar para vocês. Nos crimes... Oi, queridas. Pessoal, só um minutinho, minha filha entrou aqui na sala. Então, olha só, cuidado, acontece, coisas ao vivo aqui, minha filha acabou de entrar na sala aqui.
Trouxe o jantar para o papai. A natureza da ação penal pública ou privada não interfere na instauração do inquérito policial? Vai interferir sim, tá, pessoal? Cuidado. Olha o que vai dizer o artigo 5º, parágrafo 4º. Cada ação penal terá sua forma de procedibilidade. Na ação penal pública, ela vai ser instaurada de ofício, ela pode ser instaurada de ofício. Na ação penal pública condicionada à representação, ela vai depender de representação da vítima. É o caso, por exemplo, do estelionato, artigo 171. Ação penal privada somente com requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Tudo bem? Beleza? Então, nosso gabarito aí realmente é a letra B de bola. Tá? Peço desculpas aí, pessoal, mais uma vez, pela participação extraordinária da minha filha aqui na nossa aula. Certo, pessoal? Então, veja, eu trouxe esses pontos aqui para vocês sem pretensão de esgotar o tema inquérito policial. Não era esse o objetivo da nossa aula. O objetivo da nossa aula era realmente focar nessa questão dessa natureza jurídica de procedimento administrativo. Tá? Não temos aí como regra o contraditório e a ampla defesa, em que pese existam posições divergentes aí na doutrina, mas a gente tem que seguir o que mais, de forma majoritária, é cobrado nas provas. Então, eu procurei trazer para vocês esses pontos de vista, tá? E espero aí que realmente tenha sido produtivo aí para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Valeu! Qualquer coisa, estou lá no @prof. Rafael de Oliveira, podem me procurar que a gente vai ajudar da melhor maneira possível. Um abraço, tchau, até a próxima!